que ela chamou do emprego dos seus sonhos: cortar animais em pedaços num abatedouro. Catherine Mary Knight teve uma vida muito complicada, pais ausentes de alguma forma, uma adolescência diferente das outras garotas da sua idade. Para vocês entenderem melhor, vou começar falando um pouco sobre a mãe dela, Barbara Hogan. Ela morava em Aberdeen, uma pequena cidade rural localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela era conhecida por ser uma pessoa muito agressiva e, na maioria das vezes, intolerante, até meio descontrolada em alguns casos. Ela era casada com Jack Rugan e eles tiveram 4 filhos. Mas após o nascimento do 4º filho, ela começou a trair o marido com um amigo dele, Ken Knight. Inclusive, o Ken e o Jack eram colegas de trabalho. Como as famílias de Barbara e Ken eram muito conhecidas na região de Aberdeen e o caso extraconjugal se tornou público, causando muita polêmica na região, o casal de amantes foi forçado a ir embora da cidade. Então Barbara deixou os 4 filhos com o marido, o Jack, e foi morar em Moree, ao norte de Nova Gales. Barbara e Ken tiveram 4 filhos juntos, incluindo um casal de gêmeas nascidas em 24 de outubro de 1955. Uma delas era Catherine Mary Knight. Ken, a essa altura, já havia se tornado um alcoólatra e o dia a dia da família virou um caos. Uma família totalmente desestruturada, um ambiente inviável para o desenvolvimento de qualquer criança. Bom, ao longo do tempo, Catherine assistia cada vez mais o pai espancando a mãe. E o motivo dessa violência toda era porque Ken queria ter relações sexuais com a mulher sempre que tivesse vontade. E como isso não acontecia, ele estuprava e machucava ela muitas vezes e abusava da mulher quase sempre na frente dos filhos. Diante de tanta violência, Catherine acabou convivendo com a expressão de fúria e repugnância da mãe, principalmente quando o pai encurralava a Bárbara e a forçava a ter relações pelo menos 10 vezes ao dia. A Bárbara sofria tanto com essa violência que ela decidiu contar os detalhes da sua vida íntima para as filhas e também disse a elas o quanto ela havia aprendido a odiar profundamente o sexo e os homens. Claro que as filhas não entendiam nada, elas eram muito novas para compreender o que a mãe dizia, mas mesmo assim, sem entender muito, Catherine passou a odiar homens e sexo, assim como a mãe. Principalmente porque eles tiveram que se mudar de volta para Aberdeen e lá ela passou a ser violentada também por vários membros da sua própria família e esses abusos se repetiram até os seus 11 anos de idade. A avó de Bárbara era uma australiana indígena da região de Moree que se casou com um irlandês. Bárbara se orgulhava muito disso. E esse fato foi mantido em segredo de família, porque na época, em Moree, havia muitos problemas em relação ao racismo. E isso era uma fonte de tensão para as crianças daquela região. Além de sua irmã gêmea, a única pessoa de quem Kate era próxima era seu tio, Oscar Knight. Ela ficou arrasada quando ele cometeu suicídio em 1969. Com a morte do tio, Catherine começou a ter alucinações e dizia que frequentemente era visitada pelo fantasma de seu tio e isso nunca mais saiu da cabeça dela. Aqui a gente começa a perceber que a família de Catherine é um pouco problemática e daqui para frente a gente vai ver como tudo isso influenciou nas atitudes dela. Bom, na adolescência, depois de ter convivido com tantos sentimentos ruins e tanta violência, Catherine já havia se tornado o retrato da sua infância. Uma jovem retraída, sempre sozinha e com raiva. No período que ela estava na escola, ela era conhecida como a valentona. Ela chegou até a agredir gravemente um garoto com um objeto e ela foi agredida pelo seu professor, que disse que estava agindo em legítima defesa. Apesar desse comportamento violento, ela era uma excelente estudante, mas mesmo assim, ela não quis continuar estudando e aos 15 anos,
ela abandonou o colégio e conseguiu emprego numa fábrica de roupas, onde ela ficou trabalhando por mais ou menos um ano. Depois ela conseguiu um emprego que ela chamou do emprego dos seus sonhos: cortar animais em pedaços num abatedouro. Catherine dizia que neste emprego ela conseguia se manter calma, que acabava se distraindo e não sentia raiva. Assim ela canalizava toda a sua ira no trabalho, o que para a maioria das pessoas isso não é muito normal. Nessa mesma época, Catherine iniciou sua vida sexual. Mesmo desconfiando e odiando os homens, esse sentimento se tornou ainda mais incontrolável dentro dela, já que ela não conseguia demonstrar suas vontades. Catherine reclamou com a mãe, dizendo que um de seus parceiros queria sua participação em um ato sexual que ela não desejava. E Bárbara apenas disse à filha: aguente e pare de reclamar. Então, foi exatamente isso que ela fez. Pelo menos ela tinha onde descontar tudo o que sentia. Catherine foi muito eficiente no açougue e logo ela conseguiu subir de cargo e foi promovida ao cargo de desossar as carcaças dos animais. Nessa época ela até ganhou um prêmio por ser a melhor açougueira, e o seu primeiro prêmio foi um conjunto de facas profissionais que ela pendurava com orgulho em cima da cabeceira da sua cama, como se fosse um troféu, e sempre à sua mão, como se ela pudesse precisar desse kit a qualquer momento. E esse hábito de ter as facas por perto foi se repetindo por todos os lugares onde ela morou. David Kellett era colega de trabalho de Catherine, e ele anunciou para a família que eles se casariam. Bárbara sabia que David era alcoólatra e o alertou sobre a filha, dizendo a ele: ela tem algo de errado na cabeça, pise na bola e ela vai acabar te matando. Em 1974 eles se casaram. Já na lua de mel, Catherine mostrou seu lado agressivo, tentando estrangular seu marido. Ela o deixou todo marcado, e acreditem, o motivo é que ele teria dormido depois de ter se relacionado com ela por 3 vezes, enquanto ela ainda desejava mais. A partir desse dia, a violência no casamento foi aumentando e mostrando o comportamento doentio e maldoso de Catherine. Bom, pouco tempo depois do casamento, Catherine ficou grávida de sua primeira filha, Melissa Ann. Enquanto ela estava grávida, a violência continuava. E um dia, com muita raiva, Catherine ateou fogo em todas as roupas do marido. Sabe por quê? Porque ele chegou tarde em casa. Ela estava tão nervosa que pegou uma frigideira e acertou a cabeça dele até abrir o seu crânio. David, mesmo machucado, ainda conseguiu fugir para a casa de um vizinho, chamou a polícia, mas quando a polícia chegou, Catherine fingiu uma alteração no comportamento para ter o marido de volta e deu certo. Ela não foi presa. Além de malvada, ela também era dissimulada. David então deixou Catherine em meados de 1976 para ficar com outra mulher e se mudou para Queensland, um lugar um pouco distante para que Catherine não encontrasse mais. Catherine ficou tão enfurecida que no dia seguinte ela foi flagrada jogando o carrinho de bebê com sua filha dentro no meio da rua. Aí ela foi diagnosticada com depressão pós-parto e ela ficou em tratamento durante várias semanas. Mas parece que não adiantou. Logo depois de receber alta, ela novamente pegou Melissa, a filha, que estava com 2 meses de idade, e a deixou nos trilhos de trem. Por sorte, um homem resgatou o bebê minutos antes do trem atingi-la. Depois disso, Catherine feriu o rosto de uma mulher e fez outra de refém, forçando essa mulher a levá-la até a cidade que David estava morando. Ela queria matar o marido e quem estivesse com ele, mas a polícia a encontrou antes que ela conseguisse executar o seu plano. Ela foi desarmada e novamente internada no hospital psiquiátrico. Ela realmente, gente, era uma mulher violenta e cruel. Vocês vão perceber isso mais ainda daqui para frente. Temendo pela vida, David voltou e reatou o casamento com a ex-esposa. Os dois voltaram a se relacionar e tiveram mais uma filha, a Natasha. Mas não durou muito tempo. Catherine logo perdeu o interesse no marido, não sentia mais atração por ele, aí ela decidiu largá-lo em 1984. Catherine, então, começou um relacionamento com outro homem e em 1990 ela engravidou de John
Chillingworth, dando à luz um menino chamado Eric. Só que o que parecia um recomeço, na verdade, era mais uma aventura. O relacionamento durou apenas 3 anos e ela terminou para ficar com o amante, John Price. John era casado, mas terminou o casamento e oficializou o namoro com Catherine, mesmo sabendo da má reputação dela. A princípio, o comportamento dela mostrou que ela era uma mulher diferente. O objetivo dela era fazer o homem permanecer na relação e acreditar cada vez mais nela. Então os dois decidiram morar juntos. Mas aí o relacionamento começou a se tornar extremamente violento. Catherine forçou John a se casar com ela e para isso roubou o dinheiro dele para comprar o anel de noivado. Mas quando ele recusou seu pedido, Knight inventou que John estava roubando kits de primeiros socorros do lixo da empresa em que trabalhava. Ela denunciou ele e ele acabou perdendo seu emprego que ocupou por 17 anos. Por conta de tudo isso, John expulsou ela de casa, mas eles acabaram voltando alguns meses depois. Bom, John havia perdido seus amigos, seu trabalho, a relação com a família e tudo isso desgastava demais. E as discussões e as agressões, tanto verbais como físicas, estavam ficando piores do que antes. Nessa época, os filhos de John já não queriam mais a mulher por perto e a acusavam de abusar deles, inclusive sexualmente. John ficou muito nervoso e começou a discutir com Catherine por conta dos abusos. E Catherine, no dia 28 de fevereiro de 2000, esfaqueou John no peito. Ele então expulsou Catherine de novo. E no dia seguinte foi atrás de uma ordem de restrição contra ela. Só que esse processo levaria semanas para ficar pronto. E tudo que ele não tinha era tempo. Vocês acham que ela passou dos limites? Então olhem o que ela fez. Catherine foi até a casa de John nessa mesma noite, por volta das 6 horas da tarde, aproveitando que as crianças tinham ido para a casa de um vizinho. Eles conversaram um pouco, tiveram relações e John acabou dormindo. Às 11 horas da noite, Catherine o atacou com uma de suas facas com pelo menos 37 golpes seguidos. Logo depois, ela esfolou a pele dele, retirando meticulosamente cada centímetro. Arrancou a cabeça e cozinhou partes do corpo numa panela com legumes e serviu em pratos. Depois ela colocou o corpo sentado à mesa e foi buscar os filhos de John. Ela forçou as crianças a comerem a carne do próprio pai. Enquanto isso, ela ingeriu pílulas até desmaiar. As análises criminais mostram que John acordou após ter sido esfaqueado, tentou fugir, mas por ter fortes sangramentos acabou caindo sem vida dentro de casa, próximo à porta. Aí Catherine terminou de praticar esse crime cruel e maligno. Um colega de trabalho de John achou estranho ele não ter ido ao trabalho e foi até a casa para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, ele viu sangue por baixo da porta e imediatamente, junto com o vizinho, ele chamou a polícia. E quando os policiais chegaram, encontraram Catherine Mary Knight dormindo no sofá. Em 2001, ela se declarou inocente de acusação de homicídio de John Price. Mas depois, ela acabou se declarando culpada, mas ainda insistia que não se lembrava de absolutamente nada. Ela foi avaliada por psiquiatras e apresentou amnésia e dissociação no seu atestado. Foi colocado que ela sofria de transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. Gente, levando em consideração toda a sua vida, o diagnóstico não poderia ter sido diferente mesmo, né? Catherine Mary Knight foi condenada à prisão perpétua em 8 de novembro de 2001, sem possibilidade de liberdade condicional. A justiça australiana entendeu que ela nunca mais deveria voltar ao convívio da sociedade. Isso porque o crime que ela cometeu foi tão cruel e maligno que deixou marcas em muitas pessoas da pequena cidade de Aberdeen e que até hoje não foram esquecidas. Ela é conhecida também por ser a primeira mulher australiana a receber esta punição. Catherine Knight, em 2006, pediu revisão da sua sentença, mas a justiça negou. Atualmente, ela está com 65 anos e nunca mais sairá da prisão.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo com todo mundo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu sou a Valéria Ferrari e esse é o LEF, Livros e Fatos. Até o próximo vídeo. Beijos!